Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Ó Deus poderoso, grande é o teu nome. Nós te louvamos, ó Deus eterno. Sabemos que tu estás conosco, ó Pai. Está nos abençoando, está nos dando uma manhã de bênção, de paz. E queremos continuar na comunhão com o teu Santo Espírito. Abençoe a tua igreja, abençoe a todos nós. Nos colocamos humildemente em tuas mãos e queremos falar da tua palavra, Senhor. Enche os nossos corações com a tua graça. Louvado seja o teu nome. Nós te louvamos, te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Calma em meio às lutas. Fé em meio às tempestades. Esperança em meio à aflição. Quem poderá, no mundo de hoje, no Brasil de hoje, manter a calma em meio às lutas, fé em meio às tempestades e esperança em meio à aflição? Pois é, foi num cenário assim, e talvez pior, que Deus enviou uma mensagem para o seu povo que repercute sobre nós até hoje. Serve para nós, para os dias de hoje. Esse versículo marcou na minha vida num momento especial. Eu estava lá assumindo, eu nem era pastor ainda, era missionário. E estava assumindo uma igreja muito simples, lá em 4 Barras. E um dos primeiros meninos que chegaram para a igreja lá, eu estava passando o curso doutrinal para ele. E esse menino, e eu estava naquelas dúvidas ainda, né, de entrando para o ministério. E será, né, veio as dúvidas, será que realmente é esse o caminho que eu vou seguir? E esse menino, usado por Deus, ele conhecia ainda pouco a Bíblia, assim, as doutrinas da nossa igreja e tal, e ele foi usado por Deus. Ele falou para mim assim, sem saber muita coisa, ele falou: não sei, o Senhor, parece que eu fui orar, o Senhor falou comigo uma coisa, um recado para o Senhor. Falou para ler Isaías 41:10. Aí eu fui ler Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres. Eu sou o teu Deus. Olha, isso fez uma diferença, né, para a minha vida, porque a partir dali eu soube que realmente Deus mandou um recado para mim. Vai firme, vai, continua nesse caminho. Faça a minha obra, faça a minha vontade. É um menino que hoje ele é pastor. E eu agradeço a Deus. Então esse versículo foi dado assim num contexto diferente. E ele fez uma diferença enorme para mim na minha vida, né? Deus manda esses recados, né? Como já deu outros também, lendo a palavra de Deus. Não foi nada fora da Bíblia. Pois é, vamos ver então o que Deus revelou a Isaías. Qual é o cenário desse tempo? O cenário é que o povo estava no momento de cativeiro, momento do cativeiro babilônico. E, é claro, as pessoas que estavam ali ansiavam pela volta, né? Volta ao seu lugar, à sua terra. Especialmente, né, Jerusalém, a cidade, a capital, a cidade de Deus. Ansiava por recuperar suas posses, sua vida espiritual, sua independência, sua soberania, sua dignidade, sua paz, sua prosperidade.
Mas o que eles estavam assistindo naquele momento? Eles estavam sob o cativeiro babilônico e, de repente, veio Ciro, o rei da Pérsia, agora um novo império. Estava assolando aqueles dias, derrotando o império babilônico. Então, qual era a perspectiva desse povo, né? Eles olhavam assim, meu Deus, mais um sanguinário se aproximando. O povo que já tinha passado pelo cativeiro do Império Assírio, que praticamente exterminou o Reino do Norte, que era composto pelas 10 tribos. A tribo de Israel, composta por 10 tribos. E depois veio o Império Babilônico, que subjugou as outras 2 tribos do sul, Judá. Eles estavam ali. E agora vem mais um sanguinário, assolando o mundo daquele tempo. Eles olham assim, muitos pensaram assim, meu Deus, mais um conquistador, sanguinário. O que poderá nos fazer, esse conquistador? Trazer mais opressão, mais dor, mais mortes, mais aflições? Então esse era o pensamento deles. Eles estavam passando de império para império. E só, de cada mudança dessa, eles não sabiam o que poderia acontecer de pior. Então, a expectativa desse povo qual que era? Nenhuma. E a culpa era exclusivamente deles. Por quê? Foram desobedientes a Deus, se cumpriu o juízo de Deus, e muitos transgrediram a palavra de Deus e desprezaram a palavra de Deus, os seus profetas. Nós sabemos bem da história. Então, o povo sem perspectiva, o inimigo chegando, um inimigo forte, mais forte ainda que o anterior, poderoso. E agora? E nesse momento que Deus envia através do profeta, o que eu digo, uma carta de amor, uma carta de fé, de esperança. Não temas. Que Deus sabia o que havia no coração deles, né? Uma profunda expectativa de mais sofrimento. Mas Deus estava fazendo uma convocação através de Isaías 41 para todo o povo, especialmente o povo de Deus. E Deus vai revelando através dessa carta que Ele está por trás de tudo isso. Todo esse movimento, esse império está chegando por permissão de Deus. E por isso Deus revela ali, logo no versículo 2, essas palavras: quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada como pó e como pragana arrebatada ao vento, ao seu arco. Então, sei que você não entendeu muitas coisas aí, mas muitos teólogos se identificam Ciro. Deus permitiu que Ciro, o rei da Pérsia, e aqui ele é chamado de justo, mas ele não era propriamente justo, mas ele foi usado nas mãos de Deus para fazer a justiça de Deus. Mas que só Deus mesmo, né? A gente não entende os caminhos de Deus. Deus permitiu que um conquistador sanguinário conquistasse esse reino de Babilônia. Para quê? Para dar mais liberdade ao povo de Deus. Para destruir aquele reinado de terror também. E de homens que não serviam, não reconheciam Deus. E que zombavam de Deus, que destruíram as coisas de Deus, né? E Deus usou esse homem para fazer a sua justiça. E nós realmente olhamos para a história e não entendemos esses movimentos de Deus. Aquele povo não estava entendendo o que estava acontecendo.
Mas era Deus por trás de todas essas coisas. Deus permitiu que ele fizesse justiça. Por que justiça? Porque mais tarde Ciro assinou o famoso decreto que permitia ao remanescente de Judá voltar a Jerusalém e reconstruir a cidade. Então, eles ganharam, através do Império Persa, uma certa liberdade, uma liberdade assim vigiada, mas era já uma permissão de Deus. Lembre-se que eles estavam naquela situação por causa deles mesmos, por causa da desobediência, por causa das suas transgressões, pelo desprezo da palavra de Deus. Então, nesse momento, Deus permite uma certa liberdade e uma certa prosperidade. Mas aquele povo, muitos não entenderam assim, mesmo Deus falando com eles. Então eles viam assim como e o que nós vamos fazer agora? Então, diante desse quadro, muitos, como o versos 6 e 7 descreve aqui, de forma até irônica, diz que ao invés deles confiarem no Senhor, muitos deles, sabe o que eles fizeram? Eles se firmaram em seus ídolos, fazendo esculturas dos seus deuses de forma mais trabalhadas, mais bonitas, mais firmes, achando que isso traria proteção para eles. Então é irônico aqui, porque ele diz assim, com pregos o firma para que não venha mover-se. Então os ídolos que eles fizeram tinha que ser pregado de forma firme para que não se movesse, porque aí sim, fazendo uma estátua bonita, firme, maior, eles agradariam seus deuses e eles seriam livres da proteção. Eles não buscaram ao único Deus, ao Deus verdadeiro, quem eles já conheciam. Alguns se firmaram nos seus deuses, porque o inimigo estava se aproximando. E Deus vendo esse quadro lá de cima, né? E vendo isso, manda o seu profeta e revela para eles essas coisas, para eles. Eu vou dar um salto aqui para ir no final, porque essa mensagem de amor aqui é o principal. Nós vamos deixar para o fim. No final, Deus fala das profecias futuras, o que iria acontecer para aquele povo, que iria acontecer mais para frente a vinda de Jesus, e mais para frente ainda a redenção, a salvação. Mas nos versos 11 ao 29 de Isaías 41, Deus revela o destino, então, dos inimigos de Deus e anuncia a vinda do Messias, Jesus Cristo. Então, resumidamente ali, ele diz que os inimigos de Deus, que agora pareciam muito fortes, formidáveis, insolentes e difíceis de serem derrotados, estava se aproximando o dia em que Deus ajustaria conta com eles. E seu povo triunfaria sobre os inimigos. Então esse povo, esses conquistadores, todos eles, achavam que eram invencíveis. Eles conquistaram o mundo da época daquele tempo. Eram impérios enormes. Mas eles fizeram isso com base na crueldade, na violência, e impondo a sua religião, a sua doutrina, os seus deuses. Mas estava chegando o dia que Deus ajustaria contas com cada um deles, e já tinha ajustado contas, porque o Império Assírio havia encerrado. Agora o Império Babilônico também caiu por terra. E haveria o dia que o Império Persa também cairia por terra. E o pior, viria mais um império, o Império Romano. E depois desse, outros. Então, nesse capítulo, Deus informa que esses inimigos seriam derrotados, um por um. Porque Deus, é tudo permissão de Deus. Se existiram esses impérios, Deus permitiu por causa do próprio povo de Deus que não seguiu as suas orientações, as suas leis. Mas Deus diz ali no verso 11
Tem aqueles que foram incitados contra o povo de Deus, que se irritaram contra ele, que pelejaram contra ele, que o odiaram, verso 12, que o procuraram a sua ruína e que estão continuamente disputando com ele. Isso acontece até hoje. Nós somos, e o Senhor Jesus nos alertou, nós somos odiados das pessoas. Hoje, por exemplo, não é difícil imaginar se você falar num ambiente sobre a moral de Deus, você vai ser escorraçado, né? Que é isso? Nós estamos no século 21, o pensamento é outro. Mas nós continuamos pregando a moral de Deus, os valores cristãos, os valores que são eternos. Mas hoje, dependendo do que você falar, você pode ser até processado, né? Você pode. E sempre existiu esse povo que odiou o povo de Deus, mas Deus dá um recado. O povo de Deus não deve se incitar contra eles, nem restituir o mal com o mal, mas esperar no tempo de Deus e crer que esses inimigos serão convencidos da loucura, é o que diz aqui, ou do pecado de irritar-se contra o povo de Deus. Eles vão ver que isso é inútil, ficarão envergonhados e confundidos, e isso poderia levá-los ao arrependimento. Mas, em vez disso, eles ficarão completamente irados. Isso é uma profecia de duplo alcance. Não só para aquele povo que odiava o povo de Israel, mas essa promessa que nós somos a continuação do povo de Deus, o povo de Israel, muitos também vão ficar irados contra nós. Um dia eles vão ficar envergonhados de saber que nós tínhamos razão. Mas, em vez deles pedirem perdão, eles vão ficar mais... O ódio deles vai crescer. É o que diz, é o que a palavra de Deus diz. Mas ele continua falando para nós. A justiça é de Deus, não é nossa. Então não adianta você querer entrar na deles, né? Se vingar ou retribuir o mal com o mal. Nós continuamos na nossa fé, na nossa tranquilidade aqui, pregando o amor de Deus. Porque a partir do momento que você querer armar confusão com eles estão carregados de ódio, eles vão retornar para vocês. A gente vê muito isso hoje, não vê? Na rede social. Quando você responde algum comentário lá, meu Deus, já vi pessoas aí que foram escorraçadas, né, por fazer um comentário. Está rindo? Acho que você recebeu algum. Então, cuidado com o que se fala, porque tem muita gente odiando a nós, os cristãos. Quando você fala sobre alguma coisa, tem milhares de pessoas para responder para você, especialmente nessas questões de homossexualidade. Cuidado, muito cuidado, né? Porque as pessoas estão raivosas mesmo, né? E Deus está dizendo, não retribua o mal com o mal. Espere na justiça de Deus. E aqui no versos 11 também, 12, diz que eles serão completamente arruinados e destruídos. Aqueles que odiaram o povo de Deus, que permaneceram com seus ídolos, eles tornar-se-ão nada. É duro para a gente também ouvir isso, mas tornar-se-ão nada. Diante da justiça e do poder de Deus, eles se tornarão nada. Será como se nunca tivessem existido. Já pensou isso? É o que diz aqui, que a gente deduz desta palavra de Deus. Isso é repetido no verso 12. Tornar-se-ão nada e como coisa que não é nada. Ou como aquilo que passou, que fracassou. Aqueles que eram formidáveis se tornarão desprezíveis. Aqueles que imaginavam que poderiam fazer muitas coisas
não serão capazes de fazer nada. Aqueles que tiveram alguma importância no mundo e fizeram um ruído poderoso, se tornarão meros números e serão enterrados em silêncio. Perecerão. Não somente se tornarão nada, mas serão miseráveis. Buscá-los-ás, ou seja, investigarás o que houve com eles, porém, eles não aparecem mais como eram, mas não os acharás, é o que diz a palavra, não os acharás. Então, Deus vai cuidar dos inimigos, aqueles que zombam da palavra de Deus, que são contra hoje os cristãos, que procura derrotá-los, procura humilhá-los. A justiça é de Deus. A palavra diz claramente que todos os inimigos de Deus se tornarão nada, nada. Eu não falo isso com arrogância, não. É muito triste pensar. A gente tem que tentar salvar essas pessoas, tentar abrir o entendimento delas, né, para que elas conheçam o Deus verdadeiro, o amor de Deus e sejam salvas também. Mas a justiça de Deus. E aqui a gente vê claramente que nós não temos que entrar nessa, né? Não temos que retribuir, mas esperar na justiça de Deus e continuar fazendo a nossa obra, o nosso caminho. E aqui, nas profecias futuras, iniciando Isaías 42, claramente é revelada a vinda do Messias. Então, Deus revela que Deus tomaria conta dos inimigos, aqueles que estavam sobre eles naquele momento. Deus tomaria conta deles, para o povo não se rebelar, não ter nenhum movimento, mas confiar em Deus, que Deus tomaria conta deles, dos seus inimigos. E depois viria Jesus Cristo, aí iniciaria uma nova era, um momento único e especial. E aqui, mas esse assunto já entra no capítulo 42, isso é um outro assunto, mas aí a profecia avança, né, para também o fim dos tempos. Mas voltando então para o que mais nos chama a atenção. Isaías 41, de 8 a 10, o Senhor diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa é uma carta de amor de Deus para com seus filhos. Deus nunca deixou de amar o seu povo, mesmo permitindo que eles fossem levados escravos. Mas Deus sempre teve misericórdia e foi atrás, dando oportunidade de salvação. E esse remanescente de Israel, essa bênção de Deus, chega até nós. Por isso que essa promessa, essa carta de Deus, também é para nós hoje. Porque nós somos o remanescente de Israel. Essa bênção passou a todos nós. Nós podemos, então, chegar a Deus dessa forma, entender que Deus está dizendo que esse povo, e nós também, podemos confiar na presença de Deus. Ele está com... Deus é suficiente para eles e para nós. Então Deus está conosco. Deus está conosco, é porque Ele inicia o verso: não temas, porque eu sou contigo. Isso é suficiente para você? Não foi suficiente para muitos daqueles homens. Deus revelando o seu amor e eles continuaram crendo nos seus deuses. E para você isso é suficiente? Deus é contigo. Você crê nisso, que Deus está contigo?
Eu sou o teu Deus, eu estou do teu lado. Quando você estiver no momento de provação, seja onde estiver, no seu trabalho, na família, lembre-se, Deus está do seu lado. Deus é contigo. Então você pode invocar o Senhor, olha até do lado, fala: Senhor, me ajuda, tende misericórdia, Pai. Eu sou o teu Deus, não te assombres, não te assombres. Então Deus sabia o que tinha no coração daqueles homens, que eles estavam assombrados, que estava vindo um conquistador sanguinário. Eles não sabiam o que poderia acontecer. A gente se acostuma com várias situações. Eu estava vendo uma palestra que até no tempo da ditadura tinha uma mulher que estava sendo lá, estava presa lá em São Paulo, e o torturador vinha todo dia, torturava um pouquinho, mas ela acostumou, estava bom. Ela ficou realmente impressionada, ela ficou aflita quando trocou o torturador, ela não sabia o que o outro poderia fazer. Então o povo de Deus estava assim, anestesiado, ele estava sob uma tortura, dizemos assim, uma situação de escravidão. Mas aí ia trocar o que poderia acontecer? Se o outro viesse a impor mais cargas, então eles estavam aflitos. E Deus está dizendo para eles: não te assombres. Não te assombres com o poder que está vindo. Então, não te assombre você também, né? Que, por pior que seja a situação, que você acha que tem pessoas poderosas e situações difíceis, Deus está dizendo para você: não te assombres. Eu estou do seu lado, estou contigo, né? Confia em mim, confia em mim. Aquele povo não confiou em Deus. Mas Ele está dizendo para eles e para nós: confie em mim, né? Não te assombres. Eu sou teu Deus. Você está fraco? Ele diz assim: eu te esforço. Eu te esforço. Você está precisando, às vezes, você não tem forças para orar, a necessidade é muito grande, Deus está dizendo: eu te esforço. Você crê que Deus pode te esforçar? Às vezes você está tão fraco que você não consegue orar. Mas Deus está dizendo: eu estou do teu lado, eu te esforço, eu te ajudo. Você está faltando amigos para te ajudar? Deus está dizendo: eu estou do teu lado, eu estou com você, eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo. Você confia nisso? Aquele povo não confiou, não achava que receberiam ajuda. Muitos deles não confiaram em Deus, mas Deus executou o seu plano. Está afundando, quase caindo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Ou seja, a sua mão, a mão de justiça, a mão de Deus está com você. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Tem gente que, às vezes, se deixa levar mesmo, né? Se deixa cair, às vezes. Mas Deus está dizendo: eu te sustento com a minha mão direita, a mão de justiça. Você confia nisso? Então, esse versículo é poderoso, é poderoso. Ele pode ser poderoso e pode fazer a diferença na sua vida. Ele fez a diferença naquele tempo, porque muitos creram e Deus cumpriu ali a sua justiça. Muitos não creram e sofreram as consequências. Eu te tomo pela tua mão direita, já no versículo 13. Eu vou de mão dadas com você. Deus está dizendo isso. Ele toma pela nossa mão, pela tua mão, para nos conduzir no nosso caminho. E ele repete, e há uma repetição aqui, em outros capítulos. Não temas, não temas. Ele disse repetidas vezes, ele continua repetindo aqui: não temas. Esse é o antídoto contra os poderes, para nos tirar do temor, né? Um antídoto contra os poderes malignos deste mundo. Deus está repetindo, várias vezes repetindo, na sequência,
Mais para frente, Isaías, não temas. Não temas. É difícil, né? É o que eu falei no princípio. Como é que você vai ter paz em meio às lutas, em meio às aflições, em meio às tempestades da vida? Tem momento que a gente se deixa levar pelas águas, nos sentimos fracos. Mas Deus está dizendo, como disse para aquele povo, está dizendo para nós hoje, não temas, não temas. Eu sou contigo. Você crê nisso? Quando você estiver passando por provações, lembre-se, Deus está do seu lado. A sua mão está te conduzindo. Muitas vezes nós não percebemos, né? Deus nos tira de situações e você olha para trás, poxa, como é que eu saí daqui, né? Estava num momento difícil, perigoso, e de repente estou numa boa situação. É Deus, é a sua confiança, você se colocou diante dele, suas orações foram ouvidas e Deus te trouxe até aqui. Ah, glória a Deus. Não temas. Nós não compreendemos muito os movimentos da história. Por que Deus permitiu isso, permitiu aquilo? E até, às vezes, enfraquecemos na nossa fé, por não entendermos os movimentos na história. E até as situações que nos encontramos, às vezes, nós não compreendemos. Por que eu estou passando por isso? Mas Deus está provando aqui, através desse texto especialmente, mas em toda a Bíblia, que Ele trabalha incansavelmente em favor daqueles que o amam, que o buscam, que o temem. Ele trabalha incansavelmente em favor daqueles que o amam, que o temem e que o buscam. Você tem feito isso? Você tem buscado a Deus? Você tem confiado nele? É isso que Ele está dizendo para nós. Não temas, eu vou te livrar. Você não vai entender hoje, talvez, o que você está passando, mas você vai entender depois. Mas Deus está no comando. Deus está fazendo a sua vontade, a sua obra. Desde que você se mantenha fiel a Ele, firme, Deus vai trabalhando em nosso favor. Deus vai realizando esta obra. Ele nos deixou essa linda carta de amor. Eu entendo como uma carta de amor. Isaías 41. É uma carta para mim, para você, para todos nós. Ele está no comando de tudo, de toda a história. Então, confie. Ele está agindo em teu favor agora. Creia nisso, creia. Deus está agindo em teu favor. Quem não crê nessas palavras vai fazer como aqueles, vai buscar em outro lugar. Vai buscar respostas em outro lugar. Como fizeram aqueles homens descrentes. Mas não há resposta fora do único Deus. Não há resposta. Eles foram fazer imagens maiores e mais bonitas para que seus deuses se agradassem deles. Mas os deuses deles não falam, não dão resposta. São nada, né? São nada, como eles também se tornarão nada. O futuro está predito, a vinda do Messias está próxima. Jesus veio uma vez, virá nos buscar. E o reino vindouro também já está profetizado. Novos céus, nova terra e a nossa salvação. Por meio da fé que há no Salvador Jesus Cristo. Deus tem nos oferecido o seu amor. Qual é a resposta que você tem para Ele hoje? Uma resposta de amor também? Uma resposta de fé? Você confia que Deus está no comando da sua vida? Então, glorifique a Deus. Continue firme no caminho de Deus. Essa mensagem que Deus nos manda para que reafirmemos a nossa confiança nele. Deus está no comando nas nossas vidas. Por pior que esteja a tua situação hoje, confie em Deus. E Deus vai trabalhando, está trabalhando em teu favor agora. Agora. Deus está no comando da tua vida. Glória a Deus.